Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 31 de agosto. A igreja celebra hoje a festa de São Raimundo Nonato. Ele foi um missionário da Ordem dos Mercedários e viveu de 1204 a 1240. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis quando vem o Filho do Homem. Considerai isso. Se um homem soubesse a que horas viria o ladrão em sua casa, ele ficaria vigilante e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vós, ficai preparados, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Qual é o empregado fiel e prudente que um homem colocará à frente da sua casa para administrar os seus bens, dando os alimentos na hora certa aos seus empregados, e que partiu para o estrangeiro? E quando voltar, se ele encontrar esse seu empregado agindo bem, como ele pediu, ele lhe dará maiores recompensas. Mas se aquele empregado começar a pensar: meu patrão está demorando, e começar a bater, a violentar os outros empregados, a comer e a beber com os bêbados, e quando aquele empregado não espera, assim chegará o patrão e, chegando, vai castigá-lo com crueldade. Assim também vós estejais com os cintos preparados, porque não sabeis a hora em que virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos um texto escatológico, um texto onde Jesus nos recorda a segunda vinda do Filho do Homem. E isso é muito importante para nós cristãos, que o nosso creio professa isso. Cremos que ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. E isso também é tão importante para nós que na nossa liturgia de nossa missa, constantemente nós proclamamos essa verdade também. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Todos nós cremos numa segunda vinda de Jesus, mas quando isso vai acontecer, nós não o sabemos. Porque o Filho não revelou, o Filho não manifestou. O quando não foi dito por ele, mas o único convite que ele faz a todos nós em todos os tempos é estarmos numa vigilância. Orai e vigiai, porque não sabereis a hora. Ele vai tomar alguns textos do Antigo Testamento para nos recordar essa vigilância ativa. Por exemplo, quando ele vai falar de Noé, que a população não acreditou. Não acreditou quando Noé disse que estava chegando o ponto final da história. Assim veio o dilúvio e apanhou todos aqueles e aquelas que não aguardavam, que não esperavam, que estavam absolvidos pelo sono da indiferença. Também ele recorda Sodoma e Gomorra, quando fez chover fogo e enxofre. A população também estava indiferente. Estava também adormecida na sua consciência e na sua esperança. Por isso, Jesus hoje, utilizando essa literatura escatológica, ele vai falar da parousia. E a parousia é a segunda vinda do Filho do Homem. Por isso ele vai dizer: ficai com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, porque não sabereis a hora, e nem o dia, em que virá o Filho do Homem. Considerai, diz ele, se um homem soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Esse dia virá como a chegada de um ladrão. Por isso Jesus convida a mim e a você a estarmos orantes e vigilantes também, preparados para a vinda do Filho do Homem. Depois ele vai dizer também esta outra parábola de um homem que vai viajar e que deixa um empregado fiel. E quando esse homem volta, se ele encontrar o empregado fiel agindo como foi pedido,
ele lhe dará muito mais para administrar. Mas se aquele servo infiel começar a pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater e a ser violento com os outros empregados, a beber e a comer com os bêbados e não tomar conta do seu trabalho, diz Jesus, quando aquele senhor chegar, na hora em que o empregado não esperava, a sua sorte será cruel. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a liturgia começa a falar para nós de esperança, de uma vigilância ativa, oblativa, não de uma vigilância de amedrontados, mas de homens e mulheres que, se o Senhor voltasse hoje, estaria diante dele erguidos e com a cabeça erguida por ter realizado bem a sua missão. Jesus convida a mim e a você a bebermos o Espírito desse Evangelho de hoje. Estar preparados. Estar preparados como se esse dia que está iniciando hoje fosse o último dia da nossa vida. Estar preparados para nos apresentarmos diante do tribunal da misericórdia do Senhor sem medo e sem receio, porque temos a nossa consciência tranquila e também temos o nosso coração tranquilo. Porque se a nossa consciência nos acusa e se o nosso coração nos acusa também, a palavra de Deus nos convida então à conversão. Estar preparados no serviço da seara do Senhor. Estar preparados e vigilantes para que o Senhor nos encontre não como homens e mulheres preguiçosos, não como homens e mulheres acomodados, mas como servos e servas que estão a serviço do Senhor à espera da sua chegada. Quando será? Nós não sabemos. Só cremos que Ele há de vir de julgar os vivos e os mortos. Logo mais 7 horas da manhã e 19 horas nós teremos a Santa Missa aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em João Monevade, Carneirinhos. E também teremos das 7 horas até as 19 horas aqui a exposição do Santíssimo Sacramento. E eu gostaria de pedir a vocês no sábado, nesse primeiro sábado do mês, às 9 horas da manhã, você que puder ir à casa de um enfermo com seu carro e puder transportar esse enfermo até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aqui em João Monevade, para que nós possamos celebrar com eles e fazermos a unção dos enfermos. Faça essa caridade, tome o seu carro, procure aí um enfermo próximo da sua casa, converse com a família se for preciso, leve o enfermo até a igreja para nós e depois leve-o de volta para casa, para que ele possa participar da nossa ceia do Senhor e também receber a unção dos enfermos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Paz e bem.